Quando a gente lê do verso 6 até o verso 18, eu coloquei ao 19, nós temos o segundo momento da história que está envolvendo a família de Elimeleque. Só que, quando você lê do 1 ao 5, você tem a migração da família de Elimeleque para Moabe, ok? Vejam bem, você tem do capítulo 1, versos 1 a 5, a migração da família de Elimeleque para as terras de Moabe. Nós temos algumas questões que nós não podemos responder e nem resolver. Primeiro, por que Elimeleque foi para as terras de Moabe? Nós já falamos aqui que a situação de pecado que se desenrola no livro de Juízes era de anarquia, guerra civil, apostasia, idolatria, imoralidade, inveja, traição, tudo estava presente no contexto do livro de Juízes, ok? Agora, quando nós falamos da seca que ela veio, nós falamos aqui da seca, não é isso? Nós explicamos que Israel tinha uma promessa de bênção, conforme Deuteronômio 28, mas como desobedeceu, várias calamidades vieram para Israel. Interessante nós entendermos aqui que quando eles vão para lá, a família já estava formada. Quando Elimeleque desce para as terras de Moabe, o cenário não é bom, porque à luz de Números 22, quando você lê a própria palavra de Deus, verso 3, 4, vocês podem observar que Balaque, ele contrata quem? Balaão, para fazer o quê? Para amaldiçoar o povo de Deus, para amaldiçoar. Então veja que aqui um rei moabita convida um feiticeiro para amaldiçoar o povo de Deus. Então veja essa questão. Quando você olha para Gênesis 19, você vê que os moabitas, nós falamos aqui, originam-se de um relacionamento das duas filhas com o pai. Posteriormente, nós podemos analisar em Deuteronômio, no capítulo 23, 3, 6, que eles ficaram proibidos de entrarem na congregação Então você já tem aí um histórico antecedente que fazia com que Elimeleque pudesse pensar, eu não vou para a terra de Moabe. Só que se vocês analisarem, é por isso que eu digo que não é fácil. Se vocês analisarem a própria palavra de Deus, quando você atenta aí para 1 Samuel 22, quando Saul perseguia Davi para matar Davi, e ele não tinha onde descansar e onde estar em segurança, em qual lugar Davi foi buscar refúgio? Em um rei moabita. Se vocês analisarem, vocês podem ver isso aí. Ou seja, Davi tinha um rei amigo, e esse amigo era quem? Um rei moabita. Veja que a própria Bíblia ela vai mostrando que apesar de Moabe ter um histórico pesado, a terra de Moabe, mas ali naquela terra tinha pessoas boas, tinha pessoas amigas. Inclusive é desse lugar que vai nascer essa mulher tão terna, tão maravilhosa, tão cheia de vida, e que vai ser uma mulher perfil paradigmática para servir como modelo, e que vai, à luz de Mateus 1,5, ela vai entrar na genealogia de Jesus Cristo. Como era o nome dela? Ruth. E veja bem, nós vamos falar dela também. A Orfa, ela também não era uma mulher ruim. Ela não era uma mulher ruim, não era encrenqueira, porque não há registro dela em conflito com a sogra. Então as duas eram boas mulheres. Por que eu quero dizer isso? Não é o lugar ruim que determina a pessoa. Não é, o que é isso? Por isso que eu queria chegar aqui. Não, irmão, bota para cá, Caio. Tu pode nascer num bairro perigoso, onde tem tráfico, onde tem droga. Tu pode nascer em um bairro pobre, tu pode ser de uma família pobre. Não é o bairro que define você, não é a situação do bairro que define você. Olha para cá, jovem, você que me escuta aí. Não é porque aqui, na verdade, eu sou tendencioso. É porque aqui o tráfico é grande e vai aliciando a gente. Quem decide é você. Não culpe o bairro, não culpe o sistema. Você é quem decide a sua vida, no sentido de dizer, eu vou escolher isso aqui, eu não vou escolher. Veja que Noemi, ela vai ter duas noras, e as duas eram de onde? Era de Moabe. E elas se tornaram maléficas? Elas se tornaram ruins?
Elas se tornaram cheias de coisas ruins? Não. Eram duas noras abençoadas. Fale lá. Pode participar. Nem tampouco influenciaram os filhos de Noemi para o mal. Ao Não. contrário, foram influenciadas para o bem. Não porque às vezes a nora, ela é maléfica, eu estou falando de algumas, não todas. Algumas são maléficas, astutas, sagazes e fazem com que os filhos se tornem revoltosos contra os pais. E isso eu vou mostrar na Bíblia. Vamos lá. Olha o caso aí no Gênesis. Vamos lá, passei aqui. Observem bem, quando nós lemos Gênesis, lá pelo 26, 24, vou mostrar aqui para os irmãos como é importante a gente atentar para isso. É o verso 27, verso 46. Vamos lá. Isso. 46. E disse Rebeca para Isaque: Sim. enfadada estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó toma a mulher das filhas de Et, como estas das filhas desta terra, para que me servirá ainda viver? Está vendo? Ou seja, Rebeca estava dizendo, as minhas noras são tão ruins, que a vida para mim não vale. E se agora ele tomar, Jacó, se casar com outras que sejam como elas, eu não quero viver. Então essas noras não viviam bem com quem? Com a sogra. Então é muito importante que eu estou mostrando aqui todo esse cenário. E quando eles saem do capítulo 1, verso 1 a 5, quando eles saem de Belém, saem de Efrata e vão para Moabe, os dois filhos que nasceram em Belém, segundo os historiadores e pelos nomes, eles tinham uma saúde fraca, precária. E quando chegaram lá, se casaram, e lá os dois filhos morreram, como também o pai morreu. Então, veja bem, eles saem de um cenário que está em miséria, porque em Beit-Lehem não tem pão, ou seja, lá não estava bem. Ok? Não estava bem. Aí esse negócio de você dizer, são conjecturas de pregadores e de estudiosos. Ah, se Elimeleque tivesse ficado na terra dele, Deus teria abençoado. Ah, se não sei o quê. Gente, quando você lê Gênesis 12, 10, a Bíblia diz que o nosso Abraão, pai na fé, desceu aonde? Ao Egito. E ele desceu ao Egito por quê? Por causa da fome. E esse homem pai na fé, Deus repreendeu ele dizendo, não é para tu ter descido ao Egito. Disse? Não. Abraão estava em procura de uma condição de uma vida melhor. Veja bem, quando você vai para 1 Reis, capítulo 17, verso 1, a Bíblia deixa bem claro que nos dias de Elias veio uma grande fome. E eu pergunto, a fome que veio devido à seca, atingiu também a Elias? Atingiu. De tal forma que ele foi para uma casa de uma viúva, que lá não tinha nada. São as tragédias que eu estou mostrando aqui para vocês. Vamos analisar. 2 Reis, capítulo 4. A Bíblia diz que uma mulher, os filhos dela foi levado para ser escravo, sim ou não? Ou seja, todo o tempo o povo de Deus enfrenta crise. Se vocês analisarem 2 Reis, aliás, 2 Samuel, capítulo 11, lá pelo verso 1, nos dias de Davi também veio uma grande fome. Então vamos pensar comigo aqui. Quantas fomes nós registramos aí até agora? 3. Nos dias de quem? Abraão, Elias e Davi. Veja que foram crises que esses homens de Deus enfrentaram. E assim, semelhantemente, vocês podem observar que Elimeleque, ele vai sair com a família em busca de alimento, de uma vida melhor, porque a crise estava lá. Então eles descem para Moabe. Quando chega em Moabe, não tem fome. Era uma terra, já falei aqui, que tinha a sua prosperidade. Mas a partir do versículo 6 até o 18, o cenário vai mudar. Uma família que saiu com o pai, com a mãe e com os filhos, agora a mãe vai voltar só com quem? Só com uma nora. Ou seja, toda a família se acabou. É aqui que nós vamos agora começar. Então veja bem, nós temos aqui
a viúva e as noras de Elimeleque. Ou seja, ela sai com o marido, ela sai com os 2 filhos. Se tivesse perecido o marido, mas ficassem os 2 filhos, ela podia ter esperança de vida. A lei do levirato, não é assim? Ela podia dizer assim: não, tem os 2 filhos que vão cuidar de mim na minha velhice, na minha viuvez. Mas morreram os dois filhos. E nós já falamos a causa da morte, que são conjecturáveis também, ok? Porque Noemi voltou para a sua terra. A gente pensa que foi só porque ela ouviu falar que o Senhor visitou com pão, mas não foi somente por isso. Ela poderia ter ficado lá, porque ela poderia ficar com as 2 noras, trabalhando e ganhando pão. Mas ela volta porque é na terra dela que ela tem laços familiares. Ela volta porque também ela estava entrelaçada com a própria terra dela, a origem dela, o local dela, a família dela. E também ela queria morrer na própria terra dela. Isso era próprio dos judeus. Então, em primeiro lugar, ela vai querer voltar para a própria terra dela, porque lá ela tem laços familiares. Tem pessoas que estão morando lá nos Estados Unidos, estão morando lá em Londres. Aí quando eu vou lá, alguém diz: pastor Zé, eu estou trabalhando aqui, mas eu quero voltar para o Brasil, porque lá está o papai, lá está a mamãe, aqui está bom, eu compro o meu carro, aqui eu tenho meu apartamento, mas eu quero voltar para a minha terra, porque lá estão os teus laços, a tua origem. O Sócrates dizia que alguém fora da sua pátria não é ninguém. Ainda que um país lá fora nos trate tão bem, mas aquele país, você não é daquele torrão, você não nasceu ali, não é assim? Hein? A verdade, se acontecesse essa punição, era pior, porque a pessoa que era jogada fora do seu país, ela não tinha origem, ela não tinha história, porque ela estaria fora do seu. Pronto. Aí é por isso que o Osés de Paula, ele canta: eu te amo, não é? Mas que o pobre exilado. Isso aqui é profundo. Eu não sei quem fez essa letra. Eu te amo, mas que o pobre exilado me deixou. Mas que o pobre exilado ama o chão que o desprezou. Rapaz, isso é pesado. Porque o exilado, ele vai ficar chorando. Então ela quer voltar para a terra dela. Oh, coisa boa, né? Isso aqui é pesado, meus irmãos. Ela quer voltar para a terra dela, mesmo amargurada, mesmo sofrendo, eu vou já falar isso, mesmo humilhada, mas ela quer voltar para a terra dela. Por quê? Lá ela tem os laços familiares. Que coisa boa. Então ela quer voltar para lá. Lá tem um parente de Elimeleque, lá tem algum primo, lá tem algum tio, lá tem algum irmão, lá tem alguém. E o texto fala isso. Então ela quer voltar por essa questão. É importante nós atentarmos. Interessante, meus irmãos. Matthew Henry, ele diz que quando a desgraça vem para nós nessa terra, é para que nós tenhamos a compreensão de que nós não somos daqui. Ou seja, essa terra tem dores, essa terra tem amargura, mas quando nós lemos Filipenses 3:20, ele diz: a nossa pátria está nos céus, de onde esperamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é muito interessante, por quê? Porque ela quer voltar, ela tem laços, ela tem amor para a terra dela, porque lá está a família dela, ok?